O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E na edição de hoje temos a grata satisfação de contar com a presença da coordenadora do curso de Medicina Veterinária do nosso campus, professora Daniela dos Santos de Oliveira. Prazer contar com a sua presença, professora, né? E falar deste importante projeto que está sendo desenvolvido pela universidade em plena época de pandemia provocada pelo coronavírus. Como é que vai ser esse projeto? Que benefícios, afinal de contas? Eu acho que a importância para a universidade, para o curso, para os alunos é fundamental. Bom dia, então, Ademar, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, esse projeto ele foi muito esperado, né? Então, nós, desde que abrimos o curso, em 2018, a gente Estamos na terceira turma. Terceira turma. Nós já fizemos o projeto do Hospital Veterinário, do Centro Clínico Veterinário, né? Que assim vamos chamar. Então, a gente está programando este centro clínico desde 2018. Mas são vários processos para a gente poder implementar, né? Então, tem toda a parte burocrática, com as licenças, os alvarás, né? Que a gente precisa, emitidos pela prefeitura, para, então, poder construir a obra, né? E aí tivemos, então, a grande notícia em tempos de pandemia, né? No final do primeiro semestre, agora de 2020, no dia 19 de junho, que foi autorizado, então, que a gente começasse a construção do Centro Clínico Veterinário. Nós temos algumas imagens aí para mostrar para vocês de que como é que começaram as obras. Ela vai ser localizada no campus 2 da URI, que é na saída para Gaurama, aí na RS 331, no bairro Demoliner. Como é que foi, qual foi a primeira iniciativa, afinal de contas, para viabilizar esse projeto? Bom, então, a primeira de tudo foi a escolha da área, né? Quando nós, lá em 2018, quando começamos a pensar na construção, e dentro das 53 hectares que tem o Campus 2, né, qual seria o melhor local para a gente implantar esse centro clínico? Então, nós não pensamos nele só em fins didáticos, né, só oferecer para o curso veterinário, e sim para toda a comunidade. Então, tinha que ser um local de fácil acesso, né, de boa visibilidade, que nos desse uma segurança, porque por enquanto ele vai ser centro clínico, mas depois ele a gente vai transformar ele em hospital veterinário, né? E aí então ele precisa girar 24 horas e a gente tem que ter a segurança dos médicos veterinários lá dentro. Então tudo isso foi pensado neste momento, né? E com certeza a melhor área foi esta próxima à RS. Então ela é de fácil acesso para a comunidade, de fácil acesso para os alunos, né? E para os funcionários que vão lá trabalhar. Qual é a diferença, a senhora falou de centro clínico e não hospital, qual é a diferença então entre centro clínico e hospital? Bom, existem duas resoluções, né, que nos dão, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que nos dão essas diferenças físicas, né? Mas o nosso, ele está numa estrutura de hospital veterinário, ou seja, ele já prevê internação, já prevê a sala de cirurgia, tanto para pequenos quanto para grandes animais, né? A diferença do centro clínico é que algumas dessas salas não precisaria ter agora, né? O nosso já prevê. E o centro clínico, ele trabalha em horário comercial, né? E o hospital veterinário, ele tem que oferecer o serviço 24 horas com médicos veterinários, né? Para atender esses animais internados. Então, por enquanto, nós começamos como centro clínico veterinário, mesmo tendo a estrutura de hospital veterinário.
Bom, professora, não resta a menor dúvida de que essa iniciativa, esse projeto terá uma importância muito expressiva para os nossos acadêmicos. Estamos aí na terceira turma e quem vai já desde o início, os alunos vão começar a trabalhar? Já, então a primeira turma nossa, né, ela está indo, agora ela está no 5º semestre, e para o próximo semestre, que a gente já tem disciplinas que atuam dentro do hospital, eles já vão instalar. Né? Então eles vão estar... Ou seja, lá em fevereiro, março de 2021. 2021, os alunos da primeira turma e da segunda turma estarão já trabalhando dentro do centro clínico, né? Trabalhando forma de dizer, né? Porque eles estarão acompanhados de médicos veterinários e dos professores. Que tipo de serviços poderão ser prestados à comunidade? Bom, nós vamos prestar serviços de atendimento clínico, né? Consultas, enfim... cirurgias, então todas as cirurgias eletivas, né, cirurgias de emergência, tanto para pequenos animais quanto para grandes animais, né, então vai atender equino, vai atender bovinos, tem um centro clínico já previsto para equinos, né, então para um bloco cirúrgico de equinos, e tem 2 blocos cirúrgicos para pequenos animais. Um bloco com fins acadêmicos, onde os alunos vão fazer as aulas práticas, né? E o outro bloco para prestação de serviço. Então, uma sala para prestação de serviço à comunidade. Neste momento, os alunos já têm um certo conhecimento, pois estão atuando em laboratórios hoje aqui no Campus 1. Sim, esse semestre eles têm, que são disciplinas muito importantes, já voltadas para o curso da veterinária, né? Técnicas mesmo, que é diagnóstico de imagem, então onde eles veem ultrassom, raio-x, né, como fazer esses exames, qual a importância desses exames, né, e isso vai ser um grande diferencial no nosso centro clínico. Então nós vamos ter um ultrassom, um raio-x digital para prestar serviços para a comunidade. Então muitas vezes o pessoal leva os animais para fora, né, de Erechim, inclusive com cardio, né, ultrassom que analisa o sistema cardiovascular de um animal, né? Se tem problema de coração, enfim. Então, hoje as pessoas têm se deslocado de Erechim, né, para fazer esse serviço. E agora nós vamos ofertar aqui na URI, né? É um investimento razoável, né, professor, para apresentar, né, fornecer esse grande serviço agora à comunidade. Afinal de contas, as PET, né, os proprietários de animais domésticos nunca fizeram tanto investimento numa área dessa natureza, porque os animais também nos dão muita satisfação. Sabe que, claro, a gente está no meio, né? Então a gente tem visto assim um crescimento dos pets, uma tendência muito grande nesse crescimento, né? E agora em tempos de pandemia, ali no início as pessoas ficavam muito em dúvida. Será que vai transmitir para nós ou não, né? Até a gente fez uma matéria sobre isso, falei em algumas rádios. E é só ter o mesmo cuidado do que a gente tem conosco, né? E ter com o animal, e eles não transmitem para nós. E aumentou a compra, a doação, né, pelos tutores para que tenha esses pets nas famílias. Porque as pessoas começaram, no isolamento, a ficar muito só, né? Então, as ONGs, elas tiveram várias doação de animais, então, para fazer companhia para essas pessoas. A gente sabe, eu sei por experiência própria, que realmente um animal dentro de casa pode trazer assim um benefício muito grande, até contribuindo, exatamente num momento como esse, contribuindo em te dar uma tranquilidade um pouquinho maior, porque são tempos realmente bastante difíceis. E o animal não sabe disso, né? Então eu acho que por isso que ele te dá um retorno assim incomparável. E ele independe do humor, né, que a gente estiver, né? Tanto o cão é mais sensível a isso, o felino nem tanto, né? Ele é mais independente, mas independente do nosso humor, ele sempre vai receber a gente muito bem, né? Ele vai fazer o carinho, ele vai te receber com atenção, e isso em tempos de pandemia faz a diferença, né? Então é importante que todo mundo que tenha um pet em casa cuide bem, porque é o melhor amigo, com certeza. Professora, eu sei que a gente está falando bastante aqui em cachorro, gato, etc., mas existem muitos outros animais, pássaros também, que as pessoas têm em casa. Isso também vai ser atendido lá na... Também vai ser atendido. Então, inclusive, a gente tem uma disciplina de animais silvestres, né? Até ela bem no final do curso, mas também vão ser atendidos. Então, a gente vai ter profissionais capacitados para esse atendimento, né?
E inclusive, como é uma instituição comunitária e filantrópica, a gente vai trabalhar também num sistema de filantropia, né? Claro que a gente não vai poder atender todos os animais desta forma, mas vamos, né, ter algumas fichas, enfim, a gente não pensou ainda ao certo, mas vamos também ter alguns trabalhos filantrópicos, né, dentro do nosso centro clínico. E com certeza, né, gera muito emprego também, porque ali a gente vai ter que ter veterinários trabalhando, né, técnicos de laboratório. Então nós vamos ter um laboratório que é de análises clínicas, né, que faz hemograma, análises bioquímicas, análise de urina. Então esse hospital, ele não vai só, esse centro clínico, ele não vai só atender os acadêmicos e a comunidade, como prestar serviço para as clínicas também. Então o nosso objetivo não é ser concorrente de ninguém, né? E sim ser um prestador de serviço e um parceiro com essas clínicas que tem aqui em Erechim, né? Com excelentes veterinários atuando, né? São muitas, diga-se de passagem, né? São bastante. Então, aliás, desde o inío, né, professora, o curso vem trabalhando com parcerias para estreitar cada vez mais esses laços, porque afinal de contas ninguém sobrevive, ninguém, o conhecimento tem que ser compartilhado com todos, não... E a função da universidade, né, é essa, né? É compartilhar o conhecimento. Então, nós da veterinária, com certeza, queremos compartilhar, né, esse conhecimento através de cursos de pós, né, que a gente já tem vários lançados aí pelo curso de veterinária, e também prestar esses serviços aí para... Eu sei que quem está em casa deve estar ansioso por uma resposta de uma pergunta. Afinal de contas, quando esse serviço poderá estar disponível? Ah, muito bem. Então... a partir do dia 19 de junho, nós começamos a fazer toda a terraplanagem, né, o corte dos pinos, que foi autorizado, que teve a supressão lá vegetal, a liberação, né, e daqui 2 semanas, provavelmente, a gente comece a construção da obra efetiva, né, então temos que esperar o tempo também, agora, mas entre semana que vem e a próxima, nós já iniciamos. E início do ano, esse hospital, esse centro clínico tem que estar em funcionamento. Ou seja, lá por fevereiro, março, no início das aulas, atendimento total lá. Então assim, está todo mundo muito ansioso, né? Sempre se fica ansioso. Né? Os alunos, toda hora eles perguntam, então eu tenho postado várias coisas nas redes sociais, né? Quase todos os dias eu vou no Campus 2 também por estar ansiosa e ver a construção. E então eu fico postando e eles muito felizes, né, que realmente a gente conseguiu essa autorização, né, e liberação para que a gente pudesse construir. Professora, como é que a senhora analisa a importância de um curso dessa natureza dentro da nossa universidade em termos regionais? Porque essa são apenas as PETs, né, que estamos conversando bastante, mas o curso tem uma importância muito grande em termos veterinários mesmo, em termos de economia, né? Seja lá suíno, equino, bovino, gado de leite. Então, como é que o curso está preparando esses profissionais? Porque existe uma expectativa muito grande desses profissionais poderem vir a atuar logo na conclusão do seu curso em termos profissionais. O nosso setor agropecuário ele é muito grande aqui na região, né? Então aliás, não só... foi um dos motivos da implantação do curso. Da implantação do curso, né? Então o curso ele não só prevê para pequenos animais. E a diferença do nosso curso, que eu vejo, é que nós temos muitos alunos que já trabalham em empresas, né? Trabalham ou em pet, ou em empresa de suínos, empresas de aves. Alguns são produtores, né? Criadores de equinos, enfim. Então, estes alunos, eles já vêm muito preparados para o curso de medicina veterinária, porque eles têm a parte empírica, o conhecimento, né? Então, o que a gente faz com eles? A gente só pule eles aqui e mostra a parte técnica realmente como ela é, né? Mas esses nossos alunos, eles nos desafiam muito, porque lá na minha casa aconteceu isso, né? Lá na empresa eu vi um animal assim. Então, a gente tem que estar com o conhecimento ali apurado e em dia para poder realmente, né, demonstrar para eles a parte técnica. Então, com certeza, assim, o curso de veterinária para a universidade, ele veio para ter um plus a mais, né? E é o que a gente percebe. Então, nas 3 turmas, a gente tem bastante alunos em todas elas, né? De toda a região, professora? De toda a região, inclusive até de Santa Catarina. Nesta última turma agora do vestibular 2020, nós temos alunas lá de Santa Catarina, aqui cursando com nós, de Teutônia, também aqui,
Então a gente quase lá em Porto Alegre. Quase em Porto Alegre. A gente já não é nem mais só da região, né? A gente já expandiu um pouquinho a mais. E por conhecerem a URI, por saber que a URI é uma universidade com qualidade de ensino, uma universidade séria, né? E trabalhar dentro de uma universidade, se formar dentro de uma universidade é muito diferente, né? Com certeza se tem portas abertas pela capacidade da URI em formar alunos com qualidade, né, de ensino. Vocês têm uma parceria muito estreita com o curso de agronomia. Qual a razão específica? Acho que tem caminhar junto essas duas áreas, porque uma complementa a outra. Nós temos que caminhar juntos, né, estando na mesma universidade. Nós temos várias disciplinas que são comuns, que são as zootécnicas, Perfeito, né? Então nós temos as bovinos, por exemplo, de leite e corte, que tem na agronomia e na veterinária, equidicultura, né? Piscicultura, então são avicultura aqui na nossa região, suínos. Então são disciplinas comuns, tanto que essas disciplinas a gente oferta no mesmo dia para as duas turmas, né? E que isso é um crescimento enorme, porque a gente tem visão do agrônomo e do veterinário. Convivência disciplinar, multidisciplinar e acadêmica nesse momento é extremamente importante. Então é muito gratificante, assim, e né, a parceria que a gente tem com o coordenador também da agronomia, né? Então conseguimos trabalhar junto e isso é muito bom para nós, é um crescimento, né? Professora, na sua opinião, qual a grande área econômica a ser explorada ou desenvolvida ainda na nossa região? Nós temos aí a pecuária, com certeza, suínos, a suinocultura, gado de leite, mas tem um nicho específico onde se pudesse investir mais, pesquisar mais? Aliás, pesquisa é uma coisa que vocês trabalham bastante. Bastante. Eu acho que aqui na nossa região, que é um campo que dá para explorar bastante, é a ovinocultura, né? Então ainda tem criadores, mas ela ainda não é muito explorada. Até mesmo nós dentro da instituição ainda trabalhamos, né, mais tímidos, né, na ovinocultura. E a bovinos de corte também, né, a bovinocultura de corte. Então a gente sabe que em regiões de fronteira, e eu por ser da fronteira, pois né? Eu ia lhe questionar, a senhora vem de uma região onde a bovinocultura e a ovinocultura também é muito forte. Né? Então a nossa região, por campos mais extensos, né, então claro. a bovinocultura de corte é muito extensa na nossa região. E aqui em Erechim e região ainda não é muito desenvolvida, apesar que tem cabanhas, tem propriedades que tenham, né? Mas como melhoramento genético e daria para trabalhar melhor, então, nessas duas áreas, né? Tanto bovinocultura de corte quanto ovino. Então, dá para explorar ainda essas áreas. Que tipo de melhorias, que tipo de situações poderiam ser melhor desenvolvidas em qualquer circunstância, em qualquer área, na sua opinião? Eu acho que o melhoramento genético, né, é o caminho, né? É o caminho, né? A nutrição também, embora tem muitas empresas que trabalham com nutrição, mas ainda tem poucos veterinários que trabalham com a nutrição, né, animal. E a gente sabe que a nutrição também é a base para se ter um animal com uma qualidade melhor de carcaça, né, enfim, para frigorífico, né, em qualquer espécie, tá, de animais de produção. E também a parte nutricional de pequenos animais, que é um ramo aí que tem crescido bastante, né? Então, existem várias empresas que trabalham com rações ou com fazendo a própria comida, né? Elaborando uma comida mais natural. Então, são ramos aí que dá para se trabalhar e pensar e treinar esses técnicos que a gente está formando para isso, né? Aliás, falando em alimentação, todo cuidado é necessário com relação aos animais, especialmente os pets, né? Porque às vezes as pessoas acham que um cachorro pode comer qualquer tipo de comida e não, né? E não. Principalmente esses que ficam dentro de casa, dentro de casa, né? E com criança, né? Então o que acaba acontecendo? Caiu um biscoito no chão, ele vai lá e come, né? E não pode, isso vai dar problema intestinal para o animal, problema de pele, N problemas, né? Então a gente tem que cuidar, eles têm a alimentação adequada para eles. Então o tutor tem que estar sempre muito atento a isso, né? Embora os animaizinhos estão sempre do nosso lado querendo alguma fatia do nosso café, do nosso almoço, da nossa janta. Isso tem que resistir. Tem que resistir. Dá um biscoitinho para pet, né? Então, tem o biscoito. Tem o biscoito deles, né? Então tenha lá um agradinho para ele. Então, e não dê o presunto, queijo nosso, né? Nem as bolachinhas. Psicologicamente, eu sei que funciona.
É. Aliás, falando nisso também, a psicologia é uma área também importante, mesmo se tratando de animais, porque os animais às vezes parecem nos entender e a gente também tem que entender eles. Então, eu trabalho as disciplinas de anatomia e semiologia, né? E agora na semiologia eu tenho falado isso bastante para os alunos. Os nossos pacientes, eles são diferentes dos pacientes dos médicos, porque os nossos não falam, né? Então ele não demonstra o sintoma. Nós que temos que conhecer as diferentes raças, então, e espécies para poder detectar os sinais clínicos e o diagnóstico, né? Então, muitas vezes esse animal, às vezes também não está sentindo nada e quem está sentindo é o tutor, né? Então, a gente também tem que ter essa psicologia de poder conhecer o ser humano para poder entender o que ele está passando por esse animal, né? Às vezes o animal parece que está depressivo e na realidade é o tutor que está. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de psicologia para poder atender essa família, né? Porque quando a gente fala no pet, ele faz parte de uma família, né? Ele tem o tutor, ele tem o irmão, como dizem, né? Apesar que animal é animal e ser humano Sim. é ser humano. Mas a gente tem que ter um conhecimento da psicologia para poder lidar com isso. E conhecer, eu acho que é importante conhecer o comportamento do animal. Às vezes ele reflete realmente o nosso comportamento. Que tipo de situação, que tipo de problema o pet pode ter quando as coisas não estão bem dentro de casa? Ansiedade, é um problema bem típico, é uma característica, é um problema comum nesse momento. Então esse animal ele pode refletir ansiedade, agressividade muitas vezes, né? Transtornos de hábitos devido à circunstância em que a família se encontra, né? E evitar até a alimentação. Evitar até a alimentação. Ele pode não comer direito. Isso vai se refletir provavelmente numa doença, às vezes. Então acaba, né, gerando vários conflitos, né, e transtornos do sistema digestório desse animal, né, o sistema tegumentar, enfim, da pele. Então gera várias doenças, né? Pode gerar várias doenças. Esses dias, acho que há um mês atrás, nós fizemos uma palestra muito interessante junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e foi transmitido aqui pela URI. Outro parceiro de vocês, né? A gente sempre trabalha muito com o Conselho, até por eu fazer parte da Comissão de Ensino Superior lá, né? E sobre psicologia. Então, nós tivemos 2 psicólogos lá do Paraná, excelentes, que nos transmitiram, né, uma fala assim, muito boa sobre a psicologia. Como o médico veterinário se sente neste período de pandemia, né? Como o médico veterinário pode atuar nesse momento também da pandemia. Então, foram palavras assim que nos acalentaram um pouco, né, neste momento de tanta ansiedade que se vive. E foi uma palestra para todas as universidades e faculdades aqui do Rio Grande do Sul. Foi muito interessante. Falando ainda em pandemia, temos os 3 minutinhos aí para encerrar o nosso programa. Como é que o curso está enfrentando? Eu sei que, como os demais, ou seja, aulas à distância, não sei se tem alguma disciplina presencial agora, alguma área presencial que precisa ser desenvolvida. Mas como é que o curso, porque a gente imaginou que 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando muito, teríamos o fim dessa pandemia. Não, isso vai um pouco mais longe. O curso agora está praticamente adaptado à nova realidade? Nós começamos, claro, ali, né, a primeira semana, eu digo que foi bastante conturbada, né, assustadora. Porque o nosso curso, ele é prático, né, ele tem muitas aulas práticas. Então, na primeira aula de iniciação à veterinária, quando a gente recebeu esses alunos da 2020, a nossa primeira aula foi uma necrópsia de uma égua, né, que é muito difícil da gente conseguir, assim, em aula prática. Imagina, os alunos estavam realizados, né? Nós fomos até o produtor, fizemos a necrópsia, abrimos esse animal, vimos por que ele morreu, né? Porque veio óbito. Então, eles estavam numa expectativa muito grande. E aí, 1 semana depois, veio a pandemia. Então, realmente, ali a gente teve que trabalhar muito com a psicologia, né? Mas nos adequamos, as aulas práticas aconteceram, né? Em algumas disciplinas de laboratório, respeitando todo o protocolo da pandemia, né, com grupos reduzidos. Então, a gente repetiu aulas várias vezes para poder atender todos, né. Alunos de grupo de risco não participaram e as aulas serão repassadas depois. E assim nós vamos, né.
Então, semana que vem a gente já tem programação de aula práticas e essas disciplinas que têm prática, elas vão acontecer dentro dos laboratórios da URI. Ou seja, logo, quem quiser fazer veterinário na URI terá a oportunidade também, além de conhecer o curso, que é possível hoje, mas de conhecer também o centro clínico, né? Então, assim que tiver a construção já pronta, vamos, né, fazer uma matéria com o centro clínico. Mas quem passar aí na RS 331, na saída para Gaurama, se ver uma obra erguendo aí do lado do lago, esse é o centro clínico do curso de Medicina Veterinária da URI. É isso aí. Professora, obrigado pela sua presença, acho que foi bastante esclarecedora essa nossa fala, não apenas sobre o centro clínico do curso de Medicina Veterinária, mas como o curso como um todo e a sua importância para a universidade, para a economia e, enfim, para os vários setores ligados à medicina veterinária da região. Grato pela sua presença e estamos disponíveis para outros assuntos que tivermos logo adiante e esperamos que não seja mais pandemia, né? Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre o curso de veterinária. É um curso que tem um crescimento muito grande aqui na nossa universidade, né? E aonde vai ser o centro clínico, então, realmente é um lugar muito bonito. Então, não vai ser só uma prestação de serviço, mas também como aquela pessoa que quer ir lá conhecer para dar uma caminhada ao redor do lago, né? Vai ser muito bem-vindo também em ficar lá conosco. Ok, obrigado mais uma vez, professora Daniela, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do nosso campus. A você aí em casa, que semanalmente nos prestigia, também o nosso agradecimento especial. Até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim, a melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.